Olá, pessoal. Vamos trabalhar agora um assunto que vocês solicitaram para que eu discutisse com vocês, né, no nosso próximo encontro. Então, é como a gente faz a parte de citação e de referência. Então, vamos lá. O que é uma citação? Então, geralmente quando a gente geralmente não, quando a gente constrói um texto, né, de uma pesquisa científica, nós consultamos outros autores que pesquisaram assuntos similares para embasar aquilo que a gente escreve. Então, tudo que a gente escreve, principalmente na própria introdução, ou então quando nós estamos identificando um padrão de de, de uma hipótese, né, que a gente levantou num estudo, a gente sempre utiliza um autor que fez algum estudo similar ou uma teoria para poder dar sustentação para aquilo que a gente está escrevendo. E a gente coloca isso no texto na forma de uma citação, né? E essa citação, ela pode ser do tipo direta e indireta. Então, gente, ó, revendo, a citação, o que que é? A citação é um texto de uma outra autoria que você coloca no seu texto para dar sustentação àquilo que você está escrevendo. E ela pode ser direta ou indireta. Como que é uma citação direta? Quando você faz uma transcrição literal do texto do autor, então você copia exatamente aquilo que ele escreveu. E como que é indireta? É aquela que você vai redigir mantendo as ideias do autor. Você vai redigir de uma outra maneira, sem deixar de manter lá a ideia que o autor traz, a ideia central do autor. Uma questão importante é que a citação direta, ela tem duas formas de serem apresentadas. É que eu estou seguindo muito a norma ABNT para explicar isso para vocês, né? Então, às vezes, para alguns tipos de linhas, né, de citações de referências, você vai usar Vancouver, né, um ABNT de um jeito, de outro, acaba mudando algum detalhezinho, mas de maneira geral, a citação direta, até 5 linhas, que é o que a gente chama de citação curta, ela é transcrita entre aspas depois de você referenciar o autor, como está aqui, ó. Segundo Ronay, abre parênteses, 2012, vírgula, página, que é P, né, P.21, fecha parênteses, vírgula, abre aspas, e aí vem o texto do autor. Pensa-se geralmente que a tradução fiel, e aí vai, fecha parênteses, ponto final. Quando essa citação tiver mais de 5 linhas, que a gente chama de citação longa, você precisa abrir um parágrafo distinto. E aí, nesse caso, ele precisa ter um recuo, tem que pular uma linha, não usa aspas, tem um entrelinhamento, um espaçamento menor, como está aqui, ó. Tá? Então, a teleconferência, lá, e vem aqui, da onde você tirou, né? Abre parênteses, Nichols, vírgula 1993, vírgula P.181, que é a página, fecha parênteses, ponto final. Às vezes a gente faz essa citação aqui também, antes de entrar com o parágrafo. Isso é mega importante, gente, senão tá errado. A citação indireta a gente chama também de paráfrase, que é quando você mantém a ideia do autor, mas você escreve com as suas próprias palavras. Mesmo assim, a ideia é do autor. Então, ele precisa ser citado, né, como está sendo feito aqui, ó, de acordo com o Matar, 1996, entre parênteses, e aí vai a ideia do autor com as suas próprias palavras. Veja, eu estou me fundamentando para explicar isso para vocês com base na citação ABNT, tá? Porque a Vancouver usa números, né? Ela não tem aqui o autor, de maneira geral, né? Vamos trabalhar um pouquinho agora com o sistema de indicação das fontes citadas. Então, a gente pode fazer um sistema autordata, que é alfabético, que aí você vai trabalhar com a fonte, de onde foi extraída a citação, no próprio corpo do texto, como está aqui, ó. Silva, 1998, página 13, ou segundo Silva, então aqui você coloca no final do texto, aqui você coloca para começar o texto. Segundo, conforme. Se for numérico, que é a citação nota que a gente fala, você vai indicar um número e vai jogar lá para o final do artigo nas referências. A citação em ordem alfabética.
em ordem numérica, desculpem, em ordem numérica. Mas também, se vocês forem ver em periódicos, isso que eu estou explicando, às vezes tem um padrão um pouquinho diferente, por isso que é importante, quando vocês pensarem em publicar, seguir a norma da revista e, com relação ao TCC, seguir o manual de TCC da Unip, hein? Vamos falar da referência. A referência é um conjunto padronizado de informações agrupadas em elementos descritivos. Então, você vai ter lá um conjunto de informações que vão indicar da onde você tirou aquele assunto. É uma lista ordenada ou alfabeticamente ou por números que vai conter todos esses dados. A referência é um elemento obrigatório, tem que ter, né? Então, você cita no texto e referencia nas referências bibliográficas. E aí, ela vai variar um pouquinho dependendo do tipo de material de onde você extraiu aquele assunto. Então, por exemplo, geralmente você tem que citar autor, título, local, editor ou produtor, ano de publicação e produção, mas vai depender. Elementos complementares do tipo subtítulo, número de página, volume, título, número de série, fascículo, tipo de suporte, nota, às vezes é necessário também. Então, aqui eu fui colocando para vocês alguns exemplos. Ó. Por exemplo, quando a gente vai citar um livro, vai autoria, coloquei tudo em caixa alta, se for a BNT, é tudo em caixa alta mesmo. Título, edição, local, editora, ano. Se for uma parte, um capítulo do livro, vai autoria da parte da obra, título da parte, autoria da obra, título da obra, local, editora, ano, página, e, gente, tem que respeitar toda a pontuação conforme está aqui, página inicial, final da parte. Se for tese, dissertação e monografia, vai autoria, título, local, tem que seguir essa orientação. Lembrando que estou falando de ABNT aqui, hein? Aqui, ó, para referência de trabalho acadêmico, né? Tipo um TCC, e aqui um artigo de periódico, ó. Autor do artigo, todo em caixa alta, título do artigo, título do periódico, local da publicação, número do volume, número de fascículo, e aí segue. Uma coisa importante, gente, é que vocês sigam exatamente a orientação do manual. Aqui eu coloquei para vocês algumas referências do tipo Vancouver, um pouquinho diferente das que eu estava explicando para vocês anteriormente, tá? Mas para vocês terem uma ideia aí da outra maneira de citar. Então veja que diferença, que não tem caixa alta. Caixa d'água é bom, né, gente? Caixa alta, tudo caixa alta e baixa, né? E a gente coloca só o sobrenome e o nome, só as iniciais. E aí vem o título do trabalho, da onde você tirou, né? E os detalhes relativos a volume, número, página. Se for com DOI, muda aqui um pouquinho, tem que ter o DOI, onde você pode localizar. Aqui, artigo com URL URL, né? Um exemplo, livro, como é que faz? Isso tudo Vancouver, tá, gente? Publicação oficial, que é uma das dúvidas que vocês têm bastante, capítulo de livro, tese e publicação eletrônica. Pessoal, para as publicações em enfermagem, geralmente, né, os periódicos, quando a gente vai buscar publicar os nossos estudos em revistas, em journals da própria enfermagem ou da saúde, geralmente há uma preferência pelo estilo Vancouver, né, porque ele acaba condensando um pouco mais e tendo para a revista um gasto menor aí com relação a letras, né, enfim, a questão da publicação, da referência, ela tem também essa questão de pensar na economia e de palavras e tudo mais. Então, geralmente é por Vancouver. E aí eu oriento vocês para que deem preferência para isso. Mas, gente, de maneira geral, é seguir o manual. O manual de vocês, ele tem muito bem explicadinho como faz a referenciação e eu tenho outros materiais também. Inclusive, passei para vocês na aula que a gente teve de pesquisa em base científica, eu passei um rol lá de manuais que vocês podem consultar para fazer citação bibliográfica, tá certo? Então, espero vocês no nosso chat para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Até!